Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, em que estamos na semana da Epifania. A primeira leitura é retirada da primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Responderemos este texto com o Salmo 71, cujo refrão é: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. O evangelho proposto para a nossa reflexão de hoje é o de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. E quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ides ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a nossa reflexão de hoje caminha no sentido de compreendermos a mais absoluta anterioridade do amor cristão. Amar de forma cristã é amar primeiro. Não era um amor de resposta. O amor
que tem um gatilho que quase faz com que este amor seja uma resposta de gratidão ao amor recebido, um amor que seja a devolução de algo que já foi entregue, mas um amor que predominantemente é um amor imotivado, um amor sem gatilho, um amor de quem ama primeiro, sem saber se vai ser amado, sem saber se terá reciprocidade, sem saber o que vai ser devolvido. Esse mais absoluto caráter de ausência de interesse caracteriza a forma cristã de amar. Está dito na primeira leitura, quando, na reflexão de João, a sua comunidade, ele diz que o amor consiste no fato de que não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro e se dispôs, sem saber se seria amado, e de fato não foi amado por todos ou não é amado por todos, mas mesmo assim ele se dispôs a oferecer o próprio Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Para reflexão, a partir desta primeira leitura, eu penso que para nós cabe exatamente pensar sobre o fato de que o modo cristão de amar é absolutamente anterior. No Evangelho, uma forma bem clara de anterioridade da experiência prática aplicada a uma determinada situação deste amor está lá na multiplicação dos pães, na observação de Jesus de que aquela multidão tinha necessidades ligadas à evangelização, à missão e à pregação, e ele fez isso. O texto diz que Jesus ensinava muitas coisas àquela multidão. Mas além da anterioridade do ensinar, sem saber se, por exemplo, o ensinamento seria suficientemente compreendido, se seria abraçado e vivido, Jesus se preocupa também com o fato de que aquela multidão está faminta e precisa comer. É uma anterioridade em forma de amor que começa propriamente com a pregação, mas que se estende também à necessidade material daquele povo, necessidade de comida. Peçamos ao Senhor que nos dê nessa extensão, né, que vai desde a pregação, a necessidade de ensinar muitas coisas, de anunciar Jesus, a necessidade de pregar o Evangelho, até mesmo as necessidades materiais, que o Senhor nos dê ao longo deste dia e da vida, deste ano que iniciamos, esta sensibilidade para experimentarmos e oferecermos um amor que é absolutamente anterior e gratuito. Um dia abençoado para todos.